Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos, hoje no Evangelho nós temos um milagre de Jesus, depois de muitos domingos vendo algumas das suas parábolas, e talvez seja o milagre mais famoso de Jesus, pelo menos um dos mais famosos, né? Se a gente for na rua aí fazer uma pesquisa e perguntar, né, qual milagre de Jesus você conhece? Lembra algum milagre de Jesus? Certamente muitos vão dizer: Jesus multiplicou os pães, né, e saciou uma multidão ali com 5 pães e 2 peixes. É um que muitos lembram. Mas eu quero chamar a atenção disso, né? Eu falava sobre as parábolas, que Jesus não era alguém que simplesmente contava histórias interessantes para entreter o povo. Não, ele falava de si nas suas parábolas. Não é difícil perceber que Jesus é o semeador que lança a semente. Ele fala do amor de Deus, ele revela a verdade sobre nós, sobre o mundo, sobre a criação, nas histórias que ele contava. E a mesma coisa vale para os seus milagres. Jesus não era alguém que fazia milagres apenas para atrair os aplausos ou a admiração do povo, ou fazia coisas espetaculares assim para todo mundo ficar admirado. Não, não era assim os seus milagres. Seus milagres sempre têm um sentido, uma razão de ser. Aqui, por exemplo, multiplica os pães como quem sente compaixão daquele povo e os alimenta, né? A mesma coisa quando transforma água em vinho, e sempre assim. Mas, além disso, tem sempre uma pedagogia, ou seja, tem um ensinamento de Jesus nos seus milagres, um não, vários. Não fazia milagre assim, gratuitamente ou sem motivo, sempre tem um ensinamento. Quando Jesus é preso, depois de Pilatos, ele é levado a Herodes, e diz lá o texto que Herodes ficou muito feliz, né, quando esteve diante de Jesus, porque queria ver um milagre feito por Jesus. E Jesus não faz nada diante dele, né? Não vai fazer um milagre assim só para agradar a Herodes, né? Como se fosse assim: faz alguma coisa para mim aí, faz algum milagre aí para eu ver, faz alguma coisa que eu quero ver, alguma coisa que você, alguma obra sua. Não foi assim que Jesus fez. Sempre tem um sentido. E aqui tem também, nessa multiplicação dos pães, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é isso, né? Eu vou pedir ao pai aí para a gente levar a criança aí um pouquinho. Aqui, comigo aqui, presta atenção aqui. A gente vê os verbos da Eucaristia direitinho aqui no final, né? Olha aqui, depois que Jesus toma os pães, ele, olha aí, tomou os pães, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, distribuiu aos discípulos. Olha aqui, a gente vê direitinho o sinal da Eucaristia. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Mas tem um detalhe aqui, bastante interessante, que eu queria chamar a atenção junto com vocês. Como que ele faz a ação, e a gente vê aqui de alguma maneira a presença da igreja nos discípulos. Uma ocasião, eu estava, já tem tempo isso, eu estava lendo um livro que era assim, perguntas das crianças ao Papa Francisco, né, na época. E aí, várias perguntas.
Perguntas assim, desde perguntas bobas, passando aqui para lá agora, desde perguntas bobas assim, tipo, Papa Francisco, você gosta de futebol? Qual time você torce? Perguntas assim, até algumas perguntas um pouco mais, por exemplo, tinha uma curiosa lá, Santo Padre Papa Francisco, o senhor sempre quis ser Papa? Engraçado. E teve uma que me chamou a atenção, mas não é dessa que eu quero falar, mas eu vou partilhar porque essa foi interessante. Que era assim, uma criança perguntou assim, Papa Francisco, quando Deus criou Adão e Eva, depois ele criou Caim e Abel, por que ele não fez um quarto para cada um? Para eles não brigarem e um não matar o outro. Aqui em casa deu certo. É sensacional a criança. Você já imagina, você já vê tudo, você já entendeu tudo, né? Então, muito interessante. Mas o que chamou a atenção foi uma outra que, uma criança de 10 anos, sei lá, porque eram crianças de vários países do mundo, então, não lembro qual país, uma criança de 10 anos perguntou ao Papa Francisco assim, Papa Francisco, eu aprendi na catequese que Jesus multiplicou os pães e alimentou uma multidão, milhares de pessoas. Hoje no mundo tem milhares de pessoas passando fome. Por que Jesus não multiplica os pães de novo e alimenta essas pessoas? Olha aí. Mas esse teu filho que te pergunta isso, o que você vai falar para ele? É uma boa pergunta, né? Pergunta para o teu catequista, vai lá. Pergunta para o padre, vai perguntar para o padre lá, e vai mandar para mim aqui. Ó. É uma pergunta interessante. Por que Jesus não multiplica os pães e mata a fome de todo mundo? Tão fácil, né? No pensamento da criança ali tem algo de razoável. Mas aí o Papa Francisco, eu achei muito interessante a resposta dele, muito lúcida, para a criança e para nós adultos também. Ele respondeu usando esse texto aqui. E ele pega justamente a passagem, vamos ver lá, muito bem, você fez uma boa pergunta. E ele diz assim, essa pergunta que você faz mostra que você já tem um olhar maduro, né, apesar de ser ainda uma criança, porque é a pergunta que inquieta nós adultos também. E vamos dar uma olhada lá no texto que você falou quando Jesus multiplicou os pães. Olha aí a catequese de Jesus, como tem sempre um ensinamento na palavra dele. Diz aqui, olha, ele cita o texto, né? Mandou a multidão sentar na grama, ele que vai dar um banquete. Né? Aliás, esse texto aqui tem muitas camadas. Né? Ele já antecipa o banquete eterno, né? Onde Jesus é que vai passando nos servir. Manda todo mundo se sentar e oferece ali um banquete com pouco, né? 5 pães ali, pouco, mas para Deus é muito. Né? Então, ele olha para o que nós temos, não para o que nós temos. Quantos pães vocês têm aí? Ah, nós temos 5 pães e 2 peixes. Aqui já tem um ensinamento, né? Porque a gente costuma olhar muito mais para o que a gente não tem, para o que falta, para o que o outro tem ou não tem. Quantas vezes a gente olha para isso? Então, o texto já nos convida a olhar para o pouco que nós temos. É pouco, mas é o que nós temos. E com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. A gente oferece a Deus, Ele multiplica, enfim. Então, aqui, olha. Aí a gente vai vendo. Ele pega aqueles pães, e aí, como eu falei, os verbos da Eucaristia. Em seguida, tomou os pães e deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. E era isso que o Papa Francisco falava. Olha aí. Jesus multiplicou os pães e deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Então, a reflexão que ele vai fazer é essa. Se os discípulos que receberam os pães multiplicados por Jesus não distribuíssem, as pessoas iam continuar passando fome. Jesus multiplicou, deu aos discípulos, os discípulos às multidões. Então, a mesma coisa vale para nós hoje, tem um ensinamento aqui. Cabe a nós saber partilhar aquilo que nós recebemos também, para ajudar a saciar, o quanto tiver ao nosso alcance, a fome de quem está próximo a nós. Então, uma bela resposta que ele dá, com base na Escritura, né, e mostra isso. Jesus podia multiplicar 10 vezes mais pão aqui. Se os discípulos retivessem os pães, as multidões não iam ser saciadas, porque Jesus entregou para os discípulos, e os discípulos deram às multidões. Está clara aqui essa imagem. E é uma imagem da igreja. A gente vê a igreja em destaque, sempre no Evangelho de Mateus. Não por acaso é o Evangelho que Jesus diz para Pedro que ele é a rocha sobre a qual vai edificar a igreja, muitas outras. A gente percebe sempre isso. O papel dos discípulos como colaboradores de Jesus. O papel da igreja ao lado de Jesus, e aqui é a mesma coisa. Então, os discípulos colaboraram ali. Mas tem uma outra reflexão que eu queria fazer também, que eu acho importante, para a gente não reduzir isso apenas a matar a fome das pessoas em geral, né? Ajudar partilhando o pão que a gente tem com os outros, porque isso é importante, mas esse texto vai além disso, tem algo mais aqui. Se a gente for ver, meus irmãos,
Ninguém foi lá buscando isso. Jesus, quando soube da morte de João Batista, se retirou, se recolheu, foi fazer um retiro, se afastou um pouco. Mas as pessoas foram ao encontro dele. E nem assim Jesus se aborrece, fica contrariado. Não, Jesus, quando viu aquela multidão, mesmo querendo ficar sozinho um pouco, mas diz aqui que ele sentiu compaixão, curou os doentes, passou o dia ali com eles, ensinando aquela multidão. E ele se antecipa, ele fala, dá-lhes vós mesmos de comer. Ninguém pediu isso a Jesus, ninguém esperava que ia receber pão de Jesus, ele é que se antecipou. O que as pessoas foram buscar lá? Foram buscar o ensinamento de Jesus, foram buscar as bênçãos de Jesus, a cura que seja, mas isso que foram buscar, e não saciar o seu ventre, ter pão para comer. Ninguém imaginava, ninguém esperava isso. Então, Jesus dá aquilo que as pessoas buscavam, a palavra de Deus, e depois dá o alimento também. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem um outro momento no Evangelho que Jesus ensina, e aqui me parece que ele põe em prática, ele está muito de acordo. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser dado por acréscimo. Olha aí, aquelas pessoas foram lá até Jesus buscando isso, buscando o reino de Deus, buscando o ensinamento de Jesus, e por isso Jesus deu isso e depois ainda deu o acréscimo, saciou com pão. Então tem um ensinamento para nós também nisso. O que nós vamos buscar quando vamos a Cristo? É isso que nós vamos buscar? Que Ele mate a nossa fome? Que Ele atenda às necessidades nossas aqui na terra? As minhas demandas? Bom, se é isso que eu vou buscar, eu estou buscando pouco, porque Ele tem muito mais a dar do que isso. E não deve ser esse o nosso primeiro olhar. Deve ser o reino de Deus, a sua justiça. É isso que nós devemos buscar em Jesus. E depois o resto vem por acréscimo. Meus irmãos, como eu falei, muitas outras coisas nós poderíamos refletir a partir desse texto, né? Mas vamos ficar com essas reflexões, recordar que ela aponta sem dúvida para a Eucaristia, os verbos se repetem, não é difícil ver como a multiplicação dos pães antecipa a última ceia, e por isso a gente vê que, na verdade, a Eucaristia da qual nós participamos é a verdadeira multiplicação dos pães. Hoje, quantas paróquias, quantas comunidades no mundo inteiro partilham esse mesmo pão da vida que é Jesus. Olha aí a multiplicação dos pães, Jesus alimentando multidões com a sua palavra e com Ele mesmo como alimento para nós. Em tantos povos e nações e a tantas gerações, e assim para toda a igreja. E, na verdade, nós aqui participamos de algo que já antecipa o banquete celeste, né? Quando chegarmos no céu, aqui é só o aperitivo. Quando chegar lá no banquete celeste, Jesus passando vai nos servir. Então, que nós estejamos nos preparando para isso também. Busquemos não apenas o pão da terra, matar a nossa fome aqui da terra, mas a nossa sede de eternidade também. Amém.